Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Ontem e hoje é meio complicado tirar essa foto, que tá muito em cima da hora, mas vamos tirar isso aí daqui a pouco. Hoje, durante o dia da redação, talvez não. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto, um programa muito diferente, porque hoje nós temos um único tema. Vamos falar sobre a descriminalização do uso da maconha, isso mesmo, que é um projeto que existe desde 2015, foi retomado agora pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, e no dia 2 eles suspenderam a votação já com 4 votos a favor. E ontem saiu a notícia que eles vão retomar esta votação no próximo dia, devem retomar, deve entrar na pauta no próximo dia 16 já desse mês. Então hoje um programa muito especial. E para me ajudar nesse programa, eu convidei o advogado, o criminalista, o coronel Germano. Vamos abranger várias pautas, vários pontos, porque é um tema, gente, muito complexo, é um tema polêmico, tem gente a favor, tem gente contra e tem gente que não está entendendo nada. Então, eu convido você a ficar ligadinho aqui com a gente, porque o original está mais original do que nunca. Eu vou para um breve intervalo e volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada. Todo drogado hoje em dia começou por um baseado. Então, Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Restaurante Barão Beth, Gourmet. Comida são saborosa, 6 a favor e 4 variedade contra. de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente 4, então? perfeito para o seu Tira 2 a almoço em favor, família então. Tá. ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltou, hein? Tá. Voltamos com este tema tão relevante para a sociedade brasileira. Não é um tema que interessa só Petrópolis, o estado do Rio, não. É todo o país. E
claro, muitas pessoas estão perdidas, porque não sabem o que realmente vai acontecer caso seja aprovado pelo STF a descriminalização da maconha. Não são de todas as drogas. É específico o tema de hoje, é da maconha. E nós já vamos começar com o tema, porque o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou ontem, terça-feira, dia 8, para retomada de julgamento o processo que trata da descriminalização das drogas para consumo pessoal. O magistrado sugeriu que o caso seja colocado em pauta na sessão de quarta-feira, dia 16, ou seja, daqui a uma semana. Cabe à presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, agendar a ação para julgamento. Gilmar Mendes havia pedido na última sessão do dia 2 de agosto o adiamento da continuidade da análise. Lembrando que, até o momento, a Corte tem 4 votos para deixar de se considerar crime o porte de maconha para consumo próprio. Votaram nesse sentido Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Gilmar Mendes votou para descriminalizar o porte para consumo de consumo pessoal de forma ampla, sem especificar as drogas. Aí já é um outro contexto. O Supremo retomou, como eu já disse, na última quarta-feira, dia 2, com o voto de Alexandre de Moraes, o julgamento do processo. O caso estava paralisado desde o ano de 2015. O julgamento gira em torno da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006. A norma estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento firmado pelo STF neste julgamento deverá balizar casos similares em todo o país. Em Petrópolis, a equipe de jornalismo foi às ruas saber se as pessoas são contra ou a favor da descriminalização da maconha para uso pessoal. Vamos conferir. Para fins medicinais, eu sou da área da saúde, então eu sou totalmente a favor de usar, né, erva. Para plantas medicinais a gente já utiliza, então se é para fins benéficos para a saúde, não vejo... Mas a de Moraes que é para... Né, por que não? Era melhor não existir, né? Era melhor não existir, porque isso acaba com a vida de muitas famílias. Então era melhor não ter. Eu acho que vai fazer a diferença na vida da população, principalmente na pessoa que é o usuário, né? Porque hoje em dia muita gente é confundida de usuário com traficante, só pelo fato de não ter uma quantidade fixa, né? Que você determine o que é usuário ou não. No caso, poderia ser para uso medicinal, mas isso teria que ter um aval de um médico mesmo. Também poderia ser liberado, né? Porque em outros lugares são, né, é uma droga medicinal que ajuda na saúde, né, de algumas crianças e até adultos. Então eu não vejo problema. Na maconha não, nas outras drogas sim. Todo drogado hoje em dia começou por um baseado. Então eu acho que descriminalizar, eu acho que não seria a solução. Até porque o país não está preparado educacionalmente para a descriminalização, assim como o porte de arma, por exemplo. Então, assim como eu sou contra o porte de arma, eu sou contra liberar droga para o povo. Né? Assim como eu sou contra liberar arma. Porque eu acho que primeiro tem que investir em educação, investir na saúde, antes de pensar nessas coisas. Se liberasse, mano, ia ter muito menos problema, muito menos morte no mundo, muito menos pessoas de subir no morro, deixando traficantes fortes, mais ricos. Tipo assim, eles vão poder plantar deles em vez de deixar, tipo assim, traficantes com a... como é que se fala? Vamos dizer assim, mais ricos, com mais poder, com mais dinheiro, eles iam plantar deles e os traficantes não iam ter mais conexão com pessoas que subissem para comprar, porque cada um que quisesse fumar plantava o seu ou comprasse o seu na farmácia, se liberassem de forma livre assim, né? Vai contra todos os meus princípios, o jeito que eu fui ensinado e criado, né? Eu sou cristão desde criança, por criação mesmo. Então, em relação a isso, eu pelo menos não sou a favor. Mas óbvio, né, se liberar, vou respeitar quem usar, mas eu particularmente não vou usar. É isso, já estou eu aqui sumindo, estou eu prestando atenção e subindo o cenário. Bem, é isso. Pessoas contra, pessoas a favor. Aí vai, como o rapaz disse, né, vai da criação de cada um, do pensamento. Mas hoje nós vamos mostrar aqui, daqui a pouco, depois do intervalo, eu já recebo o advogado criminalista, Coronel Germano. Nós vamos falar sobre
Porque as pessoas, na verdade, estão perdidas, não estão entendendo direito o que está acontecendo. Nós vamos tentar aqui explicar um pouco, porque é confuso sim. E aí, depois de ouvir isso tudo, você vai poder falar, realmente eu sou contra ou eu sou a favor. Porque a ideia aqui é esclarecer, não confundir mais, porque as pessoas já estão bem confusas em relação a isso. E vamos desmistificar dados de que a violência diminui. Vamos trazer dados dos países que já fizeram isso e não tiveram sucesso. Mas, enfim, fica com a gente juntinho, porque depois do intervalo vamos começar a trazer um pouco de luz para você que está perdido em relação a este tema. Já, já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Voltamos e vamos continuar neste tema tão relevante para a sociedade brasileira, porque estamos num momento de dificuldade de entender, porque é no projeto 2015, que agora foi retomado, enfim. E eu trouxe aqui uma pessoa que está bem por dentro do assunto e vai nos ajudar a entender, fazer um pouco de luz,
Porque as pessoas estão perdidas, afinal, vai liberar as drogas, é só a maconha. Como é isso? Como funciona isso? Eu já dou boa tarde ao Coronel Germano. Muito obrigada pela disponibilidade. Boa tarde, Beth. Boa tarde, amigos. É uma satisfação, sempre pedindo a Deus muita sabedoria e humildade, né? Para tentar explicar, sabendo que sempre Deus está no comando de tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, o senhor como advogado e sempre buscando entender o que está acontecendo, o que influencia, na verdade, as nossas vidas. Porque as pessoas, pelo que eu vi aí, no povo fala, tem gente iludido com algumas coisas, mas não por mal, está iludido porque acha que vai resolver, como um rapaz falou assim, vai diminuir morte, crimes, e a gente tem dados aí de que não é bem assim, né? Mas vamos começar pelo começo, para quem não está sabendo de nada do que está acontecendo no país, só ouviu falar da descriminalização da maconha para uso pessoal, então a gente pode iniciar aí falando do por que o STF, né, trouxe isso à tona. Sim, ele tem a obrigação, como qualquer órgão do Poder Judiciário, de tomar uma decisão, né? Hoje está difícil o direito, porque uma das características da magistratura é a inércia, né? De vez em quando a gente observa magistrado tomando iniciativa, mas nesse caso concreto não. Nesse caso houve uma provocação, uma arguição do artigo 28 da Lei 11.343, ela ser um artigo inconstitucional. Já está 4-0, e aí o primeiro voto do relator era para todos os tipos de drogas, e houve uma divergência do ministro Barroso, que entendeu que era só maconha. E aí, Beth, eu fico mais estarrecido ainda, porque se o fundamento é um direito individual, o direito que o sujeito tem de digerir uma droga, por isso é que está sendo questionada a constitucionalidade, e aí o direito era para todos. Nesse ponto, eu não estou concordando, mas eu vejo mais coerência, mais argumento, se alguém cortar um pedaço aqui vai ser um problema, né? No voto do ministro Gilmar Mendes. Porque pelo menos ele está com uma amplitude de direitos. Mas aí surgiu a maconha e agora será apresentado no dia 16, na semana que vem. Nós não sabemos se teremos novidades ou não. Um assunto muito polêmico, né? Só para, assim, e pontuando as pessoas, o Gilmar Mendes é o relator. É o relator. E ele queria liberar para todas as drogas. Aí foi o Alexandre de Moraes que pontuou. Não, antes da divergência, o ministro Quem foi Barroso, que pontuou? Luiz Roberto Barroso, só a maconha. Só a maconha. Assim, dos males o menor, mais ou menos isso. Porque... ao decorrer do programa a gente vai entrar nessa questão da própria droga em si. Nós vamos analisar no programa o tipo penal, o artigo 28, e nós vamos mostrar que isso, quem diz se é ruim ou não, é a Anvisa. Isso é muito importante, porque me desculpe, eu não consigo ver um magistrado conhecer mais de saúde do que médico. Eu não consigo. É verdade, porque eu penso assim, o uso da cannabis já existe. O uso medicinal já existe, tem pessoas que já fazem uso com a receita médica, isso já existe. Só não é descriminalizado, ou seja, se você não tiver enquadrado ali no que a Anvisa permite, é um crime. Sim. A gente pode até já começar já trazer o texto legal para a gente começar a conversa, para explicar, ou deixar para os próximos blocos. Eu só abri esse parênteses porque, assim, eu conheço até em Petrópolis pessoas que fazem esse uso com medicamento e tal. E aí vai falar assim, não, eles estão falando o quê? Isso já existe. Mas o que a gente está levantando aqui é o que está em votação. É descriminalizar para a pessoa ter uma quantidade diária para ficar ali fumando em qualquer lugar, sem contar que aquilo fede, né? Me desculpa, eu não sei qual o prazer, porque aquilo é fedorento, né? Não. Gente, às vezes eu passo ali na Praça do Senip, tem uns jovens ali fumando à vontade. E aquele negócio é fedorento. Deixa eu explicar uma coisinha em relação à questão da substância. A Anvisa, ela considera o canabidiol, que é a substância para o remédio, ela é uma substância sujeita a restrições.
Sim. Né? Porque senão a gente não pode comprar na farmácia, tem que ter uma receita. A cannabis sativa é proibida. Pela resolução 473 de 2021, mas recentemente a Anvisa fez uma nota técnica e fez uma resolução de número 35, ou seja, já no atual governo, dizendo que a cannabis sativa ela é proibida. O que significa que nós estamos tratando de alguma coisa que a medicina do Brasil, independente de ideologia, diz que faz mal. É proibida por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Bem, por onde o senhor quer começar? Fica à Eu acho que a gente, para poder esquentar e despertar, a gente podia colocar um videozinho, né? Qual vídeo? Do deputado João Willis, que ele fala com... Ele defendendo e depois o médico explicando. Que é deputado federal também, Osmar Terra, fazendo o contraponto. Então vamos acompanhar juntinhos para tentar entender a visão de quem é a favor, de quem é contra. São 2 deputados, um é a favor, porque é a favor, né? Eu não conheço pessoalmente, não posso falar nada. E o outro é contra porque é médico. Então, vamos acompanhar. Eu poderia também simplesmente agora dizer, por ato linguístico, que essas pesquisas que dizem que os usuários de maconha são fracassados da vida, não passa de balela, não passa de mentira, porque eu conheço muitos usuários de maconha muito bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos na escola e são bem-sucedidos na vida e são usuários de maconha. Certo? Então, essas teses, essas generalizações, ou então pegar a realidade do Rio Grande do Sul e dizer que as drogas são responsáveis pelo aumento do crime, não é a droga que é responsável pelo aumento do crime, é a ilegalidade das drogas, é o fato delas estarem na ilegalidade. Se as drogas fossem legalizadas, se o processo, toda a cadeia produtiva fosse regulamentada com a participação do Estado e mesmo do mercado, a gente não teria tantos crimes, porque os crimes estão associados ao fato da droga ser ilegal. A ilegalidade faz com que os negócios da droga sejam mediados na base da palavra e na base da violência, né? O tráfico se armou nesses últimos tempos para poder enfrentar uma polícia que foi armada para enfrentar o tráfico e com isso resultou numa série de problemas. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é em relação a interesses comerciais, né? Isso, ou seja, das instituições. Eu acho que teria muito mais interesse comercial na legalização das drogas, né? Não só para vender droga legalmente. Os homens mais ricos do século XIX foram os que vendiam legalmente drogas, o ópio, para a China. E quando a China proibiu, porque 1/3 da população não conseguia mais sair de casa, porque o exército não conseguia mais sair dos alojamentos, porque os serviços públicos entraram em colapso na China, quando a China proibiu, a Inglaterra invadiu a China a favor dos interesses comerciais dos traficantes legais da época para controlar a China e impor a Primeira Guerra foi para impor a legalização do ópio, que destruiu a China durante quase um século, né? Só com o advento do Mao Tse-tung, da Revolução Socialista, é que foi eliminado o tráfico na China. As leis são duríssimas hoje, inclusive a pena de morte. Eu fiquei chocado quando eu cheguei em Pequim em 2011, fui fazer uma palestra lá, e estava no aeroporto, qualquer transporte de drogas aqui é punido com a morte. E o usuário fica 2 anos em campos de reeducação, né? É um país socialista, de esquerda, né? Então, eu acho que, inclusive, não tem esse critério de direita e esquerda nisso aí, né? Eu acho que são visões do mundo da questão da liberdade individual acima de qualquer outra coisa. Como se as drogas não destruíssem as famílias junto com as famílias do usuário e não causassem danos sociais terríveis, né? Isso é a primeira coisa. Então, um psiquiatra, por exemplo, ele tem muito mais... Os psiquiatras são contra a legalização. 90% dos psiquiatras são contra a legalização, porque eles conhecem o efeito, o dano. Agora, para eles, do ponto de vista comercial, quanto mais gente doente, melhor, se fosse pensar assim, né? Quem é que hoje patrocina o Viva Rio, as ONGs do Rio que defendem lá a legalização das drogas? Certamente não tem nada a ver com o deputado João Willis, mas quem é que patrocina? Qual é? É o Dr. Jorge Soros, que é o maior especulador financeiro do mundo. Qual é o interesse dele? Será que ele está preocupado com a saúde dos meninos do Rio de Janeiro ou os meninos do Brasil, né? O segundo mais importante é o David Rockefeller. O Mujica, quando vai à Assembleia Geral da ONU, ele não visita primeiro o Obama nem o secretário de Estado americano. Ele vai na casa do Jorge Soros e tem fotos, inclusive,
no site do governo uruguaio. Ele visitando porque eles estão dando apoio à implantação da legalização. Nenhum país do mundo legalizou. O Uruguai foi a primeira tentativa e ainda não botou em prática. Por isso que eu estou dizendo que os números são mentirosos, que não há legalização na prática ainda no Uruguai. Eles estão com medo, eles estão com uma eleição andando lá, eles têm medo. 70% da população está contra a legalização. Então eles não implantaram, por isso que são dados que não têm nada a ver com a política, porque ela não foi aplicada à política ainda. Né? E quanto às pesquisas da Fiocruz, eu quero dizer ao deputado João Willis, que eu tenho, a pesquisa da Fiocruz eu li, não sei se o deputado leu ela em detalhe, eu li em detalhe, ela se atém a algumas capitais do Brasil, não todas, não faz pesquisa nas cidades de médio porte, nem de pequeno porte, que hoje todas as cidades têm, independente de crack no Brasil, todas têm, né, e dá um número que é menos da metade do que as pesquisas da Unifesp de São Paulo estão mostrando, da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. Então eu me permito criticar essa pesquisa, até porque quando iniciou a pesquisa da Fiocruz, eu falei por telefone com o doutor Francisco, que fez a pesquisa, ele disse, não, isso aí vai mostrar, ele já cantou o resultado, isso aí vai mostrar que o aumento de consumo de crack é porque melhorou, a classe média ascendeu, então está podendo comprar mais e tal, sempre questões sociológicas e tal, sem entender a gravidade do problema. Nós temos uma epidemia no Brasil, porque nós temos as fronteiras abertas com todos os produtores de coca do mundo, né, que são os 3 países. E essa epidemia que invadiu o Brasil é responsável pelo aumento das prisões, pelo aumento do tráfico, não é a lei. A lei é uma lei frouxa, essa lei que nós temos aí, que não está resolvendo, por isso que nós temos que discuti-la. Né? Então, eu queria fazer essas observações para dizer que interesse comercial, deputado João Willis, tem na legalização. Os psiquiatras vão ganhar muito mais dinheiro, as clínicas vão ganhar muito mais dinheiro, porque vai aumentar muito mais o número de pessoas doentes. É isso, bem, só uma observação, esse vídeo já tem algum tempo, tanto que o João Willis nem é deputado no momento, mas nós achamos relevante, porque são 2 pessoas conhecidas e o médico explicou muito bem o porquê de não descriminalizar. E tanto que na época o Uruguai estava passando o processo. Sim. E hoje em dia já tem até a resposta que não é muito boa, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito importante, eu acho que o vídeo é oportuno, porque os argumentos... Sim. Primeiro, gente, a gente respeita as pessoas que pensam diferente, não é nada contra. A gente só quer realmente um amplo debate. Mas o argumento do deputado João Willis, nós vamos falar aqui o Uruguai por último, ele realmente não se sustenta na prática, tá? Então, a Holanda foi o primeiro, em 1976, já tem bastante tempo. E eu até anotei aqui, gente, porque são muitas informações. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, tranquilo. Então, está aqui, ó, Jornal da Cidade Online. A importação e as exportações fora dos coffee shops não existiu, tá? Então, lá como é que é na Holanda? A pessoa vai num coffee shop e tem a recreação que eles consideram que é como uma cafeteria, para quem não sabe. É uma cafeteria... uma tabacaria, alguma coisa parecida com isso. Isso. Aí o que aconteceu na Holanda? O aumento de consumo de drogas devido à tolerância ao THC. O que é isso? Eu fui buscar. Tetrahidrocannabinol. O que aconteceu? Como a coisa estava liberada, as pessoas começaram e aumentou a dependência. O que acontece com o álcool, nós sabemos aqui. De forma lenta. O álcool, a pessoa começa uma cervejinha. Uma tacinha de vinho, um golinho disso, um golinho daquilo, aí vai. Vai aumentando. Então aumentou isso. Segundo, não acabou com o mercado ilegal. Não acabou. Isso é o argumento do deputado, ex-deputado, nada contra a pessoa dele, mas não acabou. Segundo, os jornais da França e da Espanha apontam que 80% da droga, não só da maconha, de toda a droga que circula na Europa, passa pela Holanda. Sim. Pela permissividade. Tanto que atualmente estão começando a criar leis mais restritivas, porque viram que não deu muito certo isso aí. Exatamente. Porque os criminosos, ou seja, pessoas de outros países são criminosos porque os outros países não estão descriminalizados, nem legalizados. Sim. E aí fica fazendo a Holanda de ponte para fazer o tráfico. A BBC, essa informação da BBC, porque eu, além do Jornal da Cidade Online, eu fui em outras fontes para saber se, né? A BBC diz que 18,9 bilhões de euros saem no mercado clandestino. Olha aí, gente. Se o euro já vale mais, é até difícil, teria que multiplicar aí por 5, talvez, ou até mais, né? O dólar é vezes 5. A revista Veja, exatamente o que a Beth falou, uma matéria agora, de maio, diz que
está proibido o consumo de drogas em Amsterdã, só dentro dos coffee shops. Então, a primeira-ministra, ela já está querendo aumentar a pena de tráfico, que é 14 anos, para 16, seguindo a Itália. Então, realmente, nós temos aqui um fracasso. Ainda tem outro... mostrando que não é essa maravilha que eles estão tentando passar, né? Não está. E mais, Beth, aí eu tenho muito carinho por qualquer tipo de povo, mas lá tem muitos imigrantes, primeiro respeito aos muçulmanos, pelo amor de Deus. Não é pessoas religiosas, são radicais e pessoas, assim como nós temos no Brasil e tal. Tem que dar uma volta, porque hoje qualquer coisa é um perigo desgraçado. Mas existe gangue com fuzil. Olha só o que a maconha levou um ambiente propício para narcotráfico de drogas, como anfetamina, cocaína, êxtase, etc. Bom, outro país que eu achei muito importante, no final do bloco nós vamos falar, no outro bloco, que é Portugal. Portugal, ele descriminalizou todos, não só a maconha como a Holanda, não, todas. Porém, ele transformou um crime em infração administrativa. Ou seja, o sujeito é pego com a maconha para usar ou alguma coisa, ele recebe uma multa. É menos pior, né? Mas houve essa infração. E lá tem comissão, Beth, que tem poder de internar. Então vamos supor, o jovem, independente da idade, é reincidente, eles podem submeter uma internação. Independente da pessoa querer ou não. Exatamente, eles possuem, aqui no Brasil teria que ser o judiciário, né? Do contrário, a não ser que dessem poder para tanto. Mas eles podem fazer isso. O que aconteceu? A taxa de uso subiu. Esse é muito importante. Realmente a gente tem que estar sempre aberto. Esse em Portugal. Em Portugal. A taxa de uso subiu. A taxa que eles chamam de prevalência, tá? Tem a taxa epidêmica e a taxa de prevalência. Ela aumentou de 15 a 64 anos. Ou seja, mais pessoas permanecem muito tempo usando... porque facilita. Já está ali, não estou fazendo nada, o cara já está aposentado, não está fazendo nada, está com a mente vazia, não tem Jesus no coração, aí já vai procurar o que fazer. Sim. O que a gente... claro, para fazer uma afirmação... Claro que foi um exemplo assim, mas Não, facilita. Está correto, eu estou concordando. Eu tenho uma impressão, mas isso tinha que ser provado, que parece que é o seguinte, o cara fala assim, como é multa, eu posso usar. Eu não fico preso mais. Eu tenho essa impressão, mas é uma coisa que precisava de pesquisa. Mas o efeito nos indica isso. Liberou, o que acontece? Você preso se eu usar maconha? Não, vou receber uma multa, então eu pago. E isso acabou, de uma certa forma, aumentando o número de pessoas. Até porque quem tem dinheiro para gastar com maconha tem dinheiro para pagar multa. Para pagar. Só que em Portugal não aumentou só a maconha, aumentou anfetamina, LSD, êxtase, de 2001 a 2011. Sim. Mais pessoas foram para o uso. Né? Também o número de mortes relacionado ao tráfico tem um aumento muito significativo, de 280 em 2001 para 314. Os índices de Portugal são muito menores do que do Brasil. Agora, o Uruguai, que naquele momento do vídeo que meu amigo assistiu, estava entrando, o Uruguai começou em 2013, Beth. Em 2013. E olha o resultado, Jornal da Cidade Online. Portugal também eu tirei de Jornal da Cidade Online. Vamos lá. Não implicou em redução do número de homicídios em relação ao narcotráfico, tá? Muito pelo contrário. A taxa de homicídio no Uruguai, agora fonte da Agência Brasil, era, em 2013, 8 por 100 mil. E em 2018, passou para 12 por 100 mil. Esse benefício do deputado João Milles, nada contra a sua pessoa, que o Brasil vai ficar mais seguro, não aconteceu no Uruguai. Lá, realmente, a maconha é tolerada. Não é infração administrativa, não é nada. E mais, o que eu queria colocar aqui é a apreensão da maconha ilegal. Porque o que ele falou é que o Estado, oh meu Deus do céu, com todo respeito, eu tenho os funcionários públicos, mas nós conhecemos um pouquinho do serviço público brasileiro. Vai funcionar esse controle? O que aconteceu no Uruguai? Muitas pessoas começaram a fabricar e vender maconha sem o controle do Estado. Sim. E como é que eu provo isso? Aqui, dados do Jornal da Cidade Online. Apreensão de maconha ilegal em 2015, 2 anos depois da liberação. 2,5 toneladas.
Em 2016, 4,3 toneladas. Ou seja, aumentou o número de maconha sem o controle do Estado. Né? Então, assim... Até porque com controle tem que pagar imposto. Sem controle, sim, não. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, esse mito de que melhora, que há o menor índice de criminalidade, não dá. A partir de 18, isso foi tão grave no Uruguai que nós mudamos a presidência. Quem fez isso foi o presidente Mujica, que foi ex-guerrilheiro, de esquerda. Entrou o Luiz Alberto Lacalle, eu não sei bem se a pronúncia está certa, um conservador. Então, a partir de 19, deu uma pequena redução no número de homicídios. Mas ele ainda não conseguiu mudar essa questão da maconha. O assunto não terminou, continua, temos muito mais para tentar esclarecer para você, só que a gente vai para um breve intervalo e eu volto já já, fica ligadinho, porque aí a gente vai, eu sempre digo tentar, porque a gente não consegue, que é um assunto tão amplo e o tempo não dá, mas a gente vai tentar ao máximo esclarecer esse assunto hoje, pelo menos começar. Né, Coronel Germano? A gente vai para o intervalo e volta já já. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltando, e para você que ligou agora, o seu celular, o laptop, a sua TV, por onde você estiver assistindo o programa original, nós estamos falando de um tema muito polêmico e muito importante para a nossa sociedade, que é a descriminalização da maconha para o uso pessoal. Esse tema é o tema que, por onde você passa, as pessoas estão tentando entender e a gente está tentando trazer um pouco de esclarecimento. Bem, e agora, Coronel? Agora a gente vai projetar o artigo 28, que é o que está sendo questionado, se é constitucional ou inconstitucional. Da onde? Da Lei 11.343. Pedi a produção para colocar na tela aí o artigo 28, né? Começa lá, tem o 27 pequenininho, logo embaixo tem o 28. E aí você vai acompanhar com a gente, porque é isso, né? As coisas vão acontecendo no país. E aí a gente fica perdida, a população fica perdida, porque não sabe o que vai trazer essa descriminalização se acontecer. Está no ponto, produção, o artigo? Enquanto descansa, carrega a pena. Vamos lá, estou com ele aqui. Qual é o delito? Quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Tá? Quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Nós não vimos nenhum verbo que
tipifica o usar. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí tem as penas. As penas que são bem pequenas e prestação de serviço à comunidade. O que eu queria tirar para o meu amigo? Não há, no momento, no Brasil, a punição para quem só usa. Olha como é que eles transformam a coisa, Beth. Por isso nós estamos analisando tecnicamente. O que eu quero dizer? O cara acabou de usar, um cidadã, acabou de usar uma maconha. O policial abordou, ele não pode ser preso. Ele só é preso se ele tiver trazendo consigo, adquirido, guardando. Um dos 4 verbos. Quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Não diz que se a pessoa usar... Não vai ser preso. A não ser que, aí nós temos uma exceção, se ele estiver dirigindo. Que aí o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ele pune álcool ou qualquer substância que cause dependência física ou psíquica. Tá? Então, não, essa coisa tem o usuário é tratado diferente. O delito é porque geralmente o usuário está trazendo uma droga ou outra para uma pessoa. Normalmente o usuário está carregando. Aí a polícia não sabe se está carregando para ela ou se está vendendo. Como é que a polícia vai saber? A materialidade torna o crime. Mas se ele acabar de usar e não tiver nada, ele não é preso. Porque muita gente alega assim, fulano estava só usando e foi preso. Sim, mas ele estava usando, carregando na rua? Sim, porque ele estava com ele em algum canto, por isso que ele foi. Né? E uma pena pequena que acaba pagando cesta básica. O que eu quero falar sobre isso? Por isso eu coloquei o artigo 33. A gente vai colocar o... Vamos aproveitar para ver o vídeo do ministro Alexandre de Moraes. Então, antes do 33, o vídeo? Isso. Vamos ver o vídeo. É um vídeo pequenininho, de menos de 1 minuto, do Alexandre de Moraes, há um tempo atrás. Nosso ministro, a parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, e esse é o efeito mais importante, principalmente contra a criminalidade organizada. Desde o momento que assumi, senhor ministro, um dos meus compromissos, uma das minhas prioridades, minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. É quando nós afirmamos a necessidade de uma operação fronteiras seguras, fronteira em relação ao narcotráfico, fronteira em relação ao tráfico de armas, fronteira em relação ao contrabando. Tem pessoas que dançam mesmo conforme a música, né? Naquele momento era importante para ele ser contra, cortar pé de maconha, agora é outro cenário. Algumas autoridades me lembram na antiga Grécia os sofistas. Os sofistas, aliás, deram origem aos advogados. Eram grandes oradores que eram pagos para defender determinada tese. Depois passava 6 meses, 1 ano, eles defendiam completamente ao contrário. Porque recebiam. Qualquer semelhança é mera coincidência, sem fazer nenhuma acusação. A gente não está falando que o ministro fez isso. Não, longe disso. Bom, gente, por que a gente vai trazer o artigo 33? Por quê? Para tentar explicar que só o fato de entregar a droga para outrem já constitui tráfico. Porque se é consumo próprio, para que está dando para outra pessoa? Sim. O artigo 33, ele tem 18 verbos. Ele vai projetar aí, ó. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com a determinação legal. E tem o transportar ali, ou seja, eu moro na rua, eu saio, eu poderia ter usado na minha casa, acabou, sou usuário. Agora, se eu saio e vou até uma outra rua entregar alguém... Está no tráfico. Mesmo que seja de graça. Não importa, porque a lei, muito importante que tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Eu não vendi, não, eu só entreguei, dei para o meu amigo. Já está no tráfico. E isso não está sendo questionado a constitucionalidade. E é um crime hediondo.
Esse que depois nós vamos ver o Rodrigo Pacheco, que é um tipo penal hediondo. Mas eu queria colocar, ainda tanto no 28 como no 33, nós temos, Beth e amigos, a expressão drogas. E quem é que diz que aquela substância pode ou não pode? É a Anvisa, como nós falamos rapidamente no primeiro bloco. Sim. A Anvisa pertence a quem? Ao Ministério da Saúde. Sim. Passou, todos os governos de esquerda passaram, né, fazendo a concordância correta, e ninguém disse que a cannabis faz bem. E nós temos, então, pessoas que não são médicos se arvorando a achar que a cannabis faz bem para a saúde. Né? Então, a expressão é drogas. É o que a gente chama no direito de tipo penal em branco. A qualquer momento, amanhã, a Anvisa pode dizer que a cannabis faz bem para a saúde. Mas até hoje não disse. E aí a gente tem 11 ministros que fizeram, talvez, né, dormindo o curso de medicina, não sei, e acharam que ela não faz mal e resolveram mudar uma constitucionalidade do artigo 28 para entendimento de que apenas a maconha. Ficou pior ainda. Mais argumentos de inconstitucionalidade, que eu não concordo, seria todos os tipos de droga, não apenas a maconha que eles escolheram. Entendi. Né? Agora a gente vai colocar um vídeo do Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar, tentar entender um pouco. Questão da descriminalização do porte para uso de drogas, que é um crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas do Brasil. Eu externei minha posição ontem, eu não vou repetir todo o raciocínio que fiz em relação a esse tema, mas, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, e, de fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política, através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte
do Judiciário brasileiro. Estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política. E que a arena política é feita por políticos. E que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. É isso. Então, é muito complexo. E, como eu disse, hoje nós estamos dando apenas um pontapé inicial, sabe? Aquele iniciozinho de jogo para tentar entender isso e trazer esclarecimento para você, porque o tempo é curto e nós vamos continuar acompanhando e vamos voltar a esse assunto, né, Coronel? Quanto tempo, Beth? A gente tem um pouquinho aí, bem pouquinho, mas vamos finalizar por hoje. Vamos lá, rapidinho. A gente tem um projeto de lei, um código de ordem pública, que eu fiz quando eu estava até na UCP, fazendo mestrado. Está na mão do deputado Nicolas. O que seria isso? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais pelo PL, acho que foi o mais votado. Seria tornar uma infração administrativa. Esse projeto não é só sobre maconha, é sobre os delitos de menor potencial ofensivo. Então, é uma saída menos pior, mais ou menos como aconteceu com Portugal. Agora, é um assunto de muita polêmica, né? Talvez o caminho fosse uma consulta popular. E, para tanto, nós temos a própria Constituição da República, no seu artigo 14, que é o plebiscito ou referendo. O plebiscito, meu amigo, minha amiga, é para uma coisa que ainda não foi discutida pelo parlamento. Neste caso, é o referendo, para retirar ou para aceitar o artigo 28 da Lei 11.343. Acho que esse caminho era o mais democrático, porque permitiria, durante 15, 20 dias ou um mês, que as duas partes se manifestassem junto da mídia, da grande mídia, para que o eleitor escolhesse o melhor caminho. É verdade. E tem ainda o artigo 14, né, que a gente não falou. O artigo 14 é justamente o que nós estamos falando. A soberania popular será exercida pela vontade, né, pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos, nos termos seguintes. Aí tem plebiscito, referendo e outras maneiras. Então, sim, só para o pessoal ver que a gente está tudo apoiado na lei, não é? Esse caso concreto na própria Constituição da República, que prevê a soberania. Isso é muito importante. Algumas pesquisas, Beth, apontam que mais de 70%, outras 65%, não concordam com a liberação. E o referendo seria a maneira democrática de ouvir as pessoas se realmente o caminho deve ser esse. Muita gente deve estar pensando, vocês falaram, eu continuei sem entender, mas é isso mesmo. Porque é complicado, é complexo mesmo. Por isso que eu disse que é o pontapé inicial, sabe? Que o jogo tem lá 2 tempos de 45 e tem o intervalo. Então nós estamos nesse início e pensando já no próximo passo, que é dia 16 agora, o que vai acontecer. Então já deixem aberto aqui, tá bom? Eu falo Coronel Germano, mas ele é advogado, ele está aqui com conhecimento de causa, tá bom, gente? E já deixam em aberto o que acontecer dia 16 para a gente voltar e continuar tentando explicar até que realmente as coisas fiquem claras, porque, olha, não estão claras. É um assunto muito complexo. Você pode perguntar, as pessoas nas ruas estão perdidas. Qualquer lugar que você converse um assunto, as pessoas não estão entendendo, porque isso veio à baila agora com tantos problemas que o país tem para resolver. Isso virou, de repente, um ponto central, até porque é muito importante. A gente sabe que as drogas, em geral, elas destroem famílias e que não é um simples descriminalizar que vai resolver. Tem muitas coisas aí por trás e ainda... Beth, o que me deixa estarrecido é que isso... não ouvir a população, são medidas antidemocráticas. A democracia, como disse o Rodrigo, o presidente do Senado, é no parlamento. Se o parlamento não chegar a uma conclusão, que seja feito o referendo, mas impor uma vontade de cima para baixo é um absurdo, uma coisa que nós estamos vivendo. É verdade. Assim como a reforma tributária, que não dá tempo de falar hoje, nossa senhora, eles querem colocar uma fórmula sem permitir a ampla discussão. Então a gente espera que prevaleça o bom senso, e que o local realmente seja o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Tá. E vai ficar aí uma possível
um encontro, já um possível encontro marcado, porque eu sei que muita gente continuou sem entender. Deu uma luzinha. Tá bom. Deu uma luzinha, mas tá difícil. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.